Fala galera, trazendo mais uma resolução no exercício aqui do LeetCode, questão 1071, onde é basicamente o maior divisor comum de strings. Então, uma breve resumida, ele vai me dar duas strings, str1 e str2, e eu tenho que retornar a maior string x, tal que x divide ambos, str1 e str2. Eu peguei esses exemplos e joguei aqui no Scalidor para a gente perceber mais esse padrão. Tem duas formas de resolver esse exercício. Pela forma bruta, tentar todos os casos possíveis e achar, ou a solução mais elegante, né? A solução um pouco mais avançada, que é utilizando a matemática. E aí, o que é que dá para fazer? Nesse primeiro caso, a gente percebe que em todos os casos existe uma base. E essa base é justamente o x em que ele pede, né? Então, se você ver aqui, str1 e str2, basicamente str1 é duas vezes str2. Então, a base vai ser o próprio str2, que é o ABC. E aqui eu coloco como foi dividido na base, né? Então, ele é dividido aqui duas vezes pela base, né? Ou duas vezes a base. E uma coisa que eu quero que vocês percebam é que somar str1 com str2 ou somar str2 com str1 vai chegar no mesmo resultado. Isso vai ser importante, mas por exemplo 3 eu vou deixar um pouco para lá para explicar melhor como é que isso funciona. No segundo caso, str1 é igual a b, a b, a b, e str2 é igual a b, a b. Só que a base é a b. Por que a base não é a b, a b? Porque aqui que entra a matemática, não tem como eu dividir 6 por 4, entende? Então, como eu não tenho como dividir 6 por 4 e dar um número inteiro, a gente vai pegar o maior divisor comum além da string. Para a gente achar o maior divisor comum da string, a gente tem que achar o maior divisor comum dos tamanhos das strings. Então, o maior divisor comum, que é algo da matemática, utilizando números, está escondido em strings aqui. E aí, a gente consegue perceber que a base é 3 vezes str1 e 2 vezes str2. E a mesma coisa que eu falei nesse aqui, se você somar str1 com str2 ou str2 com str1, você vai chegar na mesma resposta, que basicamente essa resposta é a base multiplicada pela soma, né? Multiplicada por algum número, k aqui, e basicamente é isso, né? Aí, por que é importante? Porque eu estou apertando tanto nessa tecla de você perceber a soma entre os dois. Porque nesse terceiro caso, que tem str1 e str2, str1 sendo lit e str2 sendo code, se você somar str1 com str2, dá lit code, beleza. Mas se você somar str2 com str1, dá code lit. E aí, o que isso significa? Significa que quando a soma dos dois em ordens diferentes forem diferentes, significa que esse cara não vai ser divisível. Ou seja, se vocês prestarem atenção, não chega em um padrão como esse, né? Não chega em algo... Tem que ser idêntico para primeiro ser divisível, entende? Porque sendo divisível, aí eu consigo achar a base. Então, se for um cara que, se eu somar e não der algo igual à ordem inversa da soma, então eles não são divisíveis, entendeu? Basicamente é isso. Você sabendo disso, você resolve a questão. E aí, agora indo pro código, basicamente é o seguinte. Tá faltando umas chaves aqui. Basicamente é o seguinte, eu vou fazer o algoritmo de Euclides para calcular o maior divisor comum dos tamanhos das strings, e tendo esse maior divisor comum, eu consigo saber o tamanho, porque é com o maior divisor comum que eu divido as strings. E aí, eu tendo o tamanho da base, eu consigo saber a base, porque vamos dizer esse caso aqui, onde o maior divisor comum entre 6 e 4 é 2. Eu tenho o tamanho da base que é 2, beleza, que é o maior divisor comum. Ok, para a gente achar a base, a gente pega do índice 0 e soma até o índice do maior divisor comum menos 1. Ou seja, eu vou de 0 até 2 menos 1, que é 1. No caso, vai ser os dois elementos, né? A e B. E aí a gente encontra. E por que funciona? Basicamente funciona porque para eu dividir duas coisas, eu tenho que pegar um divisor, né? Entre os dois, basicamente. E o que ele pede é o maior divisor comum. Então eu vou
pegar essas strings e resolver utilizando a matemática. Então, vamos lá, né? Chega de falar tanto, bora pro código. Vou criar um método aqui para fazer o maior divisor comum. Vai receber como parâmetro int A, int B. E como é que funciona o algoritmo de Euclides? Vai ter um if aqui, que vai ser basicamente a condição de parada da recursão. Se B for igual a zero, simplesmente paro, né? E como é que a gente para? A gente retorna o A. Se B for diferente de zero, eu vou fazer a recursão aqui. D. E aí eu vou pegar B, na verdade, e a porcentagem B, que no caso seria o resto da divisão por B. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando um pouco desse algoritmo, se você quiser dar uma olhada de como funciona. Eu tento explicar de uma forma fácil de entender. Beleza. Aí aqui eu já tenho um algoritmo para achar o maior divisor comum. E aqui, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer aquela verificação que eu falei para vocês, para ver se a soma de STR1 mais STR2 é igual a STR2 mais STR1. Se for diferente, basicamente, o que é que eu vou fazer? Se for diferente, eu vou apenas retornar uma string vazia, que é basicamente o que ele pede aqui, né? Ele fala que... Eu acho que ele... eu acho que está subentendido aqui, né? Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar STR1 mais STR2 e pra gente comparar, a gente utiliza o equals, né? STR2 mais STR1. Beleza. Isso quer dizer que os dois são diferentes, então eu vou retornar apenas uma string vazia. Caso contrário, eu vou pegar quem? Eu vou pegar o maior divisor comum, chamar de length. O maior divisor comum, que vai ser... Eu vou pegar e jogar dentro desse cara, né, o tamanho das strings. Então, str1.length str2.length. E aí, para a gente retornar a substring, né, eu vou utilizar o próprio método substring, poderia ser tanto de str1 como de str2, sabendo que, como vai ser divisor dos dois, não tem como ser um número maior do que eles. Então, basicamente, nesse caso aqui, não tem como ser uma base de tamanho 4, porque em 1 dividiria o 3, né, e daria um número inteiro. Então, str1.substring. E aquele negócio que eu falei, como esse método já implementa, né, ele já implementa esse índice final como -1, então eu basicamente passo o gcd.length. Beleza. Agora vamos rodar. Eita. Vamos rodar. E aí passou em todos os casos. Basicamente é isso. Eu não considero essa questão fácil, tá? Ela tá como easy aqui, mas isso aqui tá errado. Essa questão é médium. Se você não entende basicamente como funciona esse algoritmo de Euclides, você já não vai resolver a questão, porque só do fato de encontrar o maior divisor comum é bastante complicado, se não for utilizando esse algoritmo aqui. Mas, na primeira vez que eu vi essa questão, eu realmente bati a cabeça e não sabia como resolver, mas depois que eu vi como funciona tudo e tal, deu pra encaixar algumas coisas. Mas é isso. Falou!